E aí nós, na época que estudamos o livro do Gênesis, nós falamos a respeito desses nefilims. A palavra nefilims aqui, que ocorre no versículo 4 de Gênesis 6, tem dado origem à estranha dedução que esta passagem originalmente não se situava em conexão alguma com a narrativa do dilúvio, que o autor dela, de fato, nada soube acerca desse evento. O único fundamento para esta inferência é que a mesma palavra é encontrada novamente em Números 13:33, no mau relatório dos espias sobre Canaã. A pergunta-chave que os críticos fazem aqui é a seguinte: se os nefilims aqui são mencionados e ainda estavam em existência nos dias de Moisés, como poderia ter acontecido uma catástrofe que destruiu toda a humanidade, exceto a família de Noé? Aí eles fazem a pressuposição de que o dilúvio não tinha acontecido e que o autor de Números, que eles não dizem que é Moisés, tá? É um autor que desconhece essa tal catástrofe, por isso faz menção aqui aos nefilims como se ainda estivessem em existência. O Green, esse livro do Green, ele merece até ser traduzido para o português. Ele faz uma análise bem simples dessa questão. Green responde: mas isto repousa sobre a pressuposição não provada de que os nefilims do livro de Números eram os descendentes lineares de Gênesis. E sobre esta base incerta, segundo os críticos, o autor ou compilador de Gênesis é culpado deste absurdo de introduzir uma passagem como anterior ao dilúvio que, pelos seus próprios termos, revela que nenhum dilúvio aconteceu. Então eles não creem que o dilúvio aconteceu. Poderia ele ter errado tão grosseiramente em seu significado? Ou não é possível que os críticos modernos possam ter interpretado erroneamente esses versículos isolados? Claro que interpretaram erroneamente. O mero fato de o mesmo termo nefilim ser aplicado tanto aos antediluvianos como aos cananeus é uma premissa muito raquítica para sustentar tão extraordinária conclusão. Primeiramente, vem Green, ele dá uma explicação muito interessante. A palavra é obscura quanto ao seu significado e a sua derivação. É mais provável um termo apelativo ou descritivo do que um substantivo gentílico. A Septuaginta traduz por gigantes. Outra versão grega antiga o traduz como assaltantes ou homens violentos. Ele não ocorre novamente na narrativa da conquista de Canaã, como se ele fosse nome próprio de uma tribo, mas apenas no relatório dos espias, cujas excitadas imaginações poderiam expressar melhor o terror inspirado por aqueles homens de grande estatura, e estampa poderosa dizendo que eles eram os antigos ressuscitados. Um absurdo. Devemos observar, além disso, que os nefilims não são apresentados na narrativa como sendo produtos da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Tá? A afirmação é que os nefilims estavam na terra antes de esses matrimônios acontecerem e também após. É isso que está aqui no texto grego, no texto hebraico. Eu me lembrei do pastor lá da primeira igreja, não vou dizer só o milagre, não vou dizer o nome do santo, nem a origem do santo. Nós estávamos discutindo um texto de Provérbios, né, escrito em hebraico. Aí ele depois, né, ele não deixou eu falar, no final que eu ia dar a explicação para o ouvinte, perguntou que o espírito do homem, a alma do homem é a lâmpada do Senhor. Aí ele perguntou: é pneuma que está aqui, né, no texto? Não, pneuma não, é neshama, que o texto aqui é hebraico. Aí ele, que gafe, né? Dizer que o termo grego estava no hebraico, né? Estudou no seminário, não vou dizer o nome do seminário, Batista do Sul do Brasil, né? Já disse. Então aí, dar uma gafe dessa, realmente é não saber nem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E então aqui o texto hebraico diz: Hanefilim hayu ba'aretz bayamim hahem. Então, os nefilim estavam na terra naqueles dias, tá? E diz, vegam acharei rem, e depois daqueles dias.
Asher, aí vem aqui, Yavou bnei ha-Elohim el bnei ha-Adam ve yaldu lahem. Então, e também eles estavam naqueles dias e também depois, quando os filhos de Elohim, os filhos de Deus, entraram às filhas ou possuíram as filhas dos homens, às quais lhes deram filhos. É claro que, mas não é dito que eles eram de algum modo fruto de tais matrimônios. Diz que eles estavam na terra. O verbo aqui é eles estavam na terra naqueles dias em que os filhos de Deus entraram às filhas dos homens. Então eles não são produto dessa união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, que aí eles dizem que os anjos que possuíram as mulheres e aí criaram uma série de coisas absurdas. Os críticos, contudo, dizem-nos que, embora isso não seja expressamente, está implícito na cabeça deles. De maneira nenhuma isto deve ser considerado assim, mas suponha que isto seja verdade. Mesmo assim, a interpretação mitológica seria uma impossibilidade. A ideia de que os Nefilins foram uma raça super-humana oriunda da união de anjos com as filhas dos homens é completamente anulada pela declaração explícita de que os Nefilim existiam antes que tais matrimônios tivessem lugar, como também depois. Só ler o texto. Tá? Nenhuma nova espécie de criaturas pode ser tensionada, portanto, cuja origem seja traçada a partir do matrimônio de diferentes ordens de seres, ordem angelical e ordem humanas. Tá? E aí, dou várias, depois eu posso passar o artigo que ainda não está pronto para vocês, mas é só simplesmente para a gente reforçar aqui essa ideia de que eles estavam aqui evocando, eles eram os Nefilim, só podem ser os Nefilim, vocês já sabiam da história, né? Dos Nefilim, desses homens, os Giborim, né, os fortes da antiguidade. Então ele vê lá os indivíduos grandes, com 2 metros, 2,5 metros, né, 3 metros de altura, homens fortes e grandes, e eles iam simplesmente dizer, não, esses aí são os Nefilims que estavam lá na Terra. O objetivo é mostrar o quê? Dar uma versão negativa, uma versão que é pelos óculos da incredulidade e fazer com que o povo todo esmorecesse. E quais são os resultados disso? Os resultados é que esse pessimismo faz com que o povo queira voltar para o Egito, que é o nosso próximo estudo.